Quem pegou? Fez esse número de telefone. Solicitações. Ei, gente! Ai, é tão divertido fazer live. Ei! Vamos fazer aqui, então? Aqui, Eu ia acabei entrar de. lá para O áudio assim tá redirecionar. bom? Tá. Pera aí, rapidinho, que eu vou desligar o microfone e tentar falar sem pra ver. Tá. Fica bom? Ele tá dando um pouco de eco. Um pouco de eco, mas tá muito ruim assim? Você acha que tem que. Não, não. Peraí. Você acha que dá pra falar assim de boa, então, sem microfone? Acho que sim. Então tá, é porque com o microfone não dá pra eu ouvir o que você tá falando. Já passei por isso várias vezes. É, eu não sei onde tá o fone de ouvido. Então, Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou precisar mandar uma mensagem lá para redirecionar as pessoas. Porque a hora que eu ia entrar, eu vi que você estava ao vivo. aham, Então eu vou precisar mandar um recado lá. pra mandar vir pra cá. É, Entendi. deixa eu colocar nos stories, ou então eu faço assim, ó. Você fica aí com o seu pessoal, eu vou lá, entro, aviso e volto. Pode Tá, ser? tá bom. Tá Então bom. tá bem. Gente, para quem não tá sabendo ou não viu os stories hoje, a nossa live é sobre maternidade versus carreira. Se realmente a gente tem que fazer essa escolha de optar por uma ou por outra. A Priscila, ela é psicóloga, especialista da infância e adolescência, né? Então, ela foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse período, porque é, eu fiquei grávida, ela era minha cliente, a gente ficou junto durante um bom tempo, então eu tive uma orientação dela, né? Sempre rola as consultas gratuitas, e aí ela foi me ajudando bastante. E esse mês ela tá fazendo essas lives como um presente para as seguidoras dela, né? E tá até rolando um sorteio lá no Instagram dela. Se você quer participar desse sorteio, é só ir lá e seguir o passo a passo direitinho que você vai conseguir participar. Ela está sorteando um planner que a mãe dela faz. Ela mexe com artesanato, trabalha muito bem. E, e a Priscila está sorteando uma aula do Reprograma, que é um programa de educação de pais. Eu acho que é basicamente isso, assim, educação de pais. É como se a gente tivesse que se educar para educar os nossos filhos. Eu vou deixar a live salva, tá? Então, quem não puder assistir exatamente agora, é, na verdade, eu vou perguntar a Priscila se pode deixar salvo. Mas por mim, vai ficar salvo, tá bom? Aí é isso. Quem tem interesse nesse tema, eu resolvi trazer, né, e fazer essa parceria com ela, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão, como é uma profissão que envolve muita mulher, né? A gente se divide, sim, entre a carreira e a maternidade. E a gente fica com certos medos, né? Tipo, como vai ser? Como que eu vou conciliar a minha agenda com a maternidade? Será que as minhas clientes vão aceitar? Será que eu vou perder as minhas clientes? São várias coisas que rondam a nossa cabeça. Então, a gente tem um roteiro aqui, né, que foi preparado pela Priscila, para a gente trabalhar uns temas bem importantes, tá? Então, é isso. O áudio tá bom, gente? Deixa eu aumentar o volume aqui. Bateria. Carregador.
Já sei. Ele é fiel, procure tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Gente, temos gente de Punta del Este. Que lindo, que chique. Seja bem-vinda. Gente, a Priscila foi dar um pulinho lá no Instagram dela para avisar para os seguidores virem para cá, que a live vai rolar aqui nesse Instagram, tá? E ela já vai estar de volta, tá? Ó, apareceu aqui já para mim, vou botar ela de volta. Agora eu só tô aguardando ela começar. Voltou. Pronto, voltei. Vamos começar. Eu avisei e já coloquei uma mensagem nos stories também, porque aí quem aparecer por lá vai ver que nós estamos aqui. Nós estamos cá. Portuguesa, a pessoa já tá toda portuguesa. Pois é. Fora, além do frio, né? Como é que a pessoa fica em casa? Tá. Aqui, eu tô com o roteiro aberto aqui, e você pode ir conduzindo, tá? Eu vou estar acompanhando o roteiro e você pode conduzir e a gente vai seguindo. Sim, senhora. Vamos lá. Antes da gente começar, queria dar um aviso aqui para suas seguidoras. Dizer que é muito bom estar aqui com vocês, todas. Já temos 67 pessoas aqui. Convidar a Ingrid para mim foi muito. Já era uma coisa que eu já tinha pensado antes, principalmente para a gente conversar sobre isso, sobre maternidade e carreira. Por quê? Isso eu acredito que seja uma coisa que aconteça com muitas mulheres. A Ingrid estava num boom, trabalhando ali ela e ela mesma, né? Apesar da equipe, era um trabalho que dependia integralmente de você. A compra de material, a misturinha do produto, que era só o seu que fazia aquela baby boomer maravilhosa. E quando você engravidou, eu acho que a primeira pergunta de todo mundo, principalmente de cliente, tá, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a licença maternidade? Quanto tempo você vai ficar fora? Aí depois que a gente começa a ter um carinho com o bebê, começa, com quem a Ana Lu vai ficar? Como é que vai ser? Ela vai vir para o espaço? Vai ficar aqui com você? Você vai amamentar? Não vai? Vai dar leite? Como é que vai ser isso? Então, a minha intenção de te convidar era por isso. As meninas tá dando eco. Tá dando eco da parte da Priscila ou da minha? Tá picando? É o áudio, né? Você que tá falando, acho que provavelmente é o seu. Pra mim aqui tá perfeito. Não travou em nenhum momento. Deixa eu dar uma olhada. Ela tá dando uma olhada lá na internet dela. O áudio tá dando eco. O Celso falou que é o meu. O meu tá dando eco? Priscila, todo mundo falou assim, pra mim tá perfeito. Eu vou fazer o seguinte, boa noite, maravilhosa, sua mãe tá aqui na live. Eu vou pegar um fone de ouvido. Tá, pega que enquanto isso eu falo. Ah, o meu tá dando eco. Uai, senhor. Então vamos fazer assim. Eu vou tirar o meu fone e a gente testa. Sem o fone. Gente, quem tá falando que o meu áudio tá dando eco, diz aí como é que tá. Ingrid, nossa, agora tá terrível. Tava pior. Peraí. Problemas técnicos. Tá normal agora? Pra mim tá normal agora. Tá horrível. Teve um momento aqui que ficou horrível, acho que foi pra todo mundo. É porque não fica tão em tempo real também.
Márcia, eu acho que essa foi a reação de todos nós, assim, na hora que eu tirei o meu fone também, eu falei, pelo amor de Deus, o que que é isso? Esse fone aqui eu nunca nem usei. Ai, Vamos lá, enquanto a Ingrid se ajeita com o fone, pode falar, pode falar. gente, as pessoas viram aí que a minha mãe está tá aqui junto com a gente. Então, eu vou fazer essas 4 lives especiais de Natal com pessoas que eu admiro muito, que vão trazer muita coisa boa, assim, para os meus seguidores. E também com o objetivo da gente poder misturar esses seguidores e encontrar, né? Se todas as seguidoras da Ingrid me conhecem, provavelmente não, né? A gente tem um mundo aberto na internet, mas a gente também não conhece todas as pessoas. Então, para vocês aqui, eu vou me apresentar. A Ingrid já falou um pouquinho, mas eu uso esse nome, Prida Mata. Eu sou psicóloga, especialista em atendimento em TCC na infância e adolescência. E hoje eu trabalho mais, não apenas, mas mais com orientação de pais. Eu faço essa orientação online, é um online ao vivo, né? E isso está se tornando um curso online, não ao vivo, que eu estou preparando assim com muito carinho. Ingrid tem me ajudado muito nisso, né? Minha teacher. E com essas 4 lives eu vou fazer um sorteio. Então vão seguir os 5 perfis: Cris Art, Ingrid F. Nails, Luana Scholes, agora eu vou falar o nome dela certo, Laércio Gaieski e Daiane Valadão, na Clínica Ianes. E aí eu vou passando no meu Instagram direitinho para vocês. E o sorteio vai ser a primeira aula do Reprograma e esse planner lindíssimo, feito à mão. Esse não, porque esse é meu. Esse mamãe trouxe para mim. Tem até um pezinho aqui. Ai, que lindo! É. Tem até aqui, ó, o Ana Lu que ela fez. Quer ver? Deixa eu virar pra ver se dá pra ver. Então mostra aí, porque olha lá, que legal. Tá coladinho ali. Minha mãe é realmente uma artista. Então é isso, pessoal. Estava explicando no início o motivo, né, que eu tinha pensado em convidar a Ingrid para fazer essa live. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver. E eu acredito que depois da Ana Lu, ela tenha trabalhado ainda mais e tem trabalhado ainda mais. Então temos umas perguntinhas aqui para fazer, para ir orientando a nossa live. Beleza? Beleza. Então vamos. Primeiro, eu gostaria que, assim, brevemente, é claro que a gente não conta aqui uma história inteira, tem muita coisa aí no seu perfil, que aí as pessoas que me seguem, que estão aqui, vão lá para conhecer, olhar o seu YouTube e entender bem essa história nos detalhes. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, da carreira e a maternidade que aconteceu com uma carreira em desenvolvimento. E que agora tem outra maternidade também, com uma carreira que está bombando, que é muito diferente agora do que era da Ana Lu, né? Sim. Da Ana Lu, você estava lá, você em cima da unha de cada cliente, né? E agora tem um momento diferente, queria que você contasse um pouquinho para nós. Tá, vamos lá. Tá dando para me ouvir certinho? Perfeito. Aqui, ok. Uhum. Então tá bom. Então é o seguinte, quando eu fiquei grávida da Ana Lu, não foi assim uma gravidez planejada, né? E eu fazia muitos atendimentos, atendia durante o dia inteiro, e isso me deu um certo desespero, porque a minha renda vinha basicamente dos atendimentos, né? Eu não dava tanto curso assim ainda na época. E eu pensava como que seria, se as minhas clientes iriam aceitar, como que seria se eu realmente precisasse voltar logo. Mas aí o que eu fiz, né? O que eu fiz com essa minha vida de design? Primeiro eu fiz um planejamento financeiro, porque a nossa renda vinha basicamente, totalmente do espaço. Então, assim, eu fiz esse planejamento para durante 3 meses, né? Para eu ficar em casa com a Ana Lu. E graças a Deus eu já estava iniciando com a minha equipe, eu tinha a Louise e a Marilza,
né? Então eu já tinha o meu coração um pouco mais leve com relação a isso, porque eu sabia que as minhas clientes não ficariam na mão, né? Mas é claro que teve muita resistência, assim, de muitas clientes, mas aos poucos elas foram entendendo. E aí, o que Uhum. acontece? Eu fui me organizando e fui deixando a gestação levar e passar. E a surpresa foi, quando a Ana Lu nasceu, a gente teve uma surpresa do plano de saúde não cobrir o parto. Então, todo o meu orçamento para eu ficar Surpresa. maternidade é assim, né? De improviso. Então, todo o meu planejamento de estar em casa com ela foi por água abaixo. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe, eu voltei a atender com 12 dias. E assim, Uhum. foi bem difícil, chorei bastante e tal, mas eu tentei levar isso da maneira mais leve possível, até porque eu atendi até quase na hora de parir. Uhum. E eu fazia o seguinte, eu ia, atendia, retornava, eu reformei o spa. Foi um super investimento para eu levar na Lu e acabou que eu não levei. Mas eu conciliava assim, eu ia, atendia, voltava. Tirava leite, porque eu queria amamentar só até o sexto mês, só com o meu leite. E graças a Uhum. Deus eu consegui realizar tudo isso, assim, né? Então, eu acho que a maternidade trouxe mais uma realização para mim, porque foi uma coisa que eu achava que foi um desafio mesmo, né? Um Uhum. desafio, como você falou, Desafios. desafios. Foi um desafio, mas assim, é incrível como que a gente se supera, né? Diante de toda essa história. Mas por cima é isso a Uhum. história. Ótimo, beleza, era isso. Então eu vou passar uma outra pergunta aí, porque essa pergunta, inclusive, eu já tinha colocado ela no roteiro e apareceu lá na caixinha, no box que eu deixei para fazerem pergunta. A maternidade, então, motiva ou dificulta a carreira? Eu acho que os dois. Porque é o seguinte, primeiro que ela te motiva, né? Porque sempre quando você olha para o seu filho, te dá motivação para tudo, assim. Você volta a sonhar, você volta a ter força, Uhum, mas também é um desafio, né? Porque é muito cansativo. Você lidar com uma criança, você lidar com o seu trabalho, né? Você tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina uhum. mesmo. Então, literalmente, eu acho que tem uma dualidade aí. Dualidade filho e carreira. Sim, na verdade, falar sobre maternidade e carreira já deixa a gente pensando uma série de coisas. Toda decisão que a gente precisa tomar, ela inclui uma série de benefícios e uma série de coisas que a gente vai ter que ceder, que a gente vai ter que mudar. E muitas vezes a gente só pensa nas coisas que vão ser muito boas. Sim, E quando a gente pensa nessa alta expectativa, ai, nossa, minha criança vai ser linda, vai dar tudo certo, eu vou dar mamar, e a gente vai ao parque, aí quando você vê, caraca, deu meio-dia, eu não fiz nada, né? Eu não comi, não dei verdade. mamar, porque a gente acaba se atropelando, e isso do planejamento que você falou é muito importante, né? Da gente ter disciplina, principalmente quando a gente vai conciliar essas duas coisas, para que a gente Sim. evite ansiedades, né? Um turbilhão de emoções que nesse momento já estão muito propícias a acontecer. Nossa, quanto mais o tempo passa, pior vai ficando a minha iluminação aqui. Ah, é? É, mesmo que eu tenha ajeitado as luzes, como aqui a gente fica com tudo muito fechado, porque tem os stories nas janelas, aí prejudica. Mas enfim, Eu tô iluminada assim porque eu tô cheio de estúdio box aqui na minha eu casa. imagino. E lá em cima eu tenho luzes, mas aqui embaixo não. Como lá tá muito raio congelante, eu não tô conseguindo trabalhar lá. Aí a gente vai ter que resolver o aquecimento. Mas enfim, Continuando. a gente precisa mesmo de trabalhar esse planejamento para que a gente não tenha os sentimentos de culpa, né? Sim, Porque a história de nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela é sim real quando a gente se coloca nessas situações.
Estou Sim. no trabalho lá, mas eu deveria estar em casa, eu tinha que estar amamentando aquela criança no peito, o leite que eu tirei não é suficiente, aí tá em casa, nossa, mas aí aquele relatório, e eu devia estar mais dedicada, eu devia estudar para eu trabalhar melhor, para minha carreira melhorar. E aí a gente fica num ciclo de culpa. E isso sim atrapalha as duas coisas, tanto a carreira quanto a maternidade. Se a gente Sim. está na carreira, dedicado à carreira, a produtividade é muito maior. Se a gente está na maternidade, dedicado à maternidade, a produtividade também é muito maior. Que é a conexão, o vínculo que a gente faz com aquela criança, como que a gente consegue se dedicar, né? Ir para o parquinho lá no celular. Não, Preocupa. isso. Uma das coisas que me ajudou muito foi assim, Ingrid, esteja onde você está. Isso é uma coisa que eu Aham. aprendi, porque quando eu estou aqui dentro desse quarto, trabalhando, lendo, estudando, eu só estou fazendo isso. Eu largo o celular, largo tudo. Quando eu vou para o parquinho com a Ana Lu, eu levo até o celular, mas eu não costumo ficar com ele ou gravo alguma coisinha dela, mas geralmente eu só Uhum. foco nela ali, entendeu? Para brincar, porque é Sim, muito importante tirar só esse tempo, o tempo de qualidade, né? Porque às vezes sim. você passa, por exemplo, eu passo o dia inteiro praticamente com a Ana Lu, mas geralmente eu tô com o notebook na mão, geralmente eu tô lendo livro, Uhum. geralmente estou fazendo isso ou fazendo aquilo, e então eu não tô me dedicando a ela, né? Sim. Mas eu separo um momento para estar com ela, né? Além de dar Dedicada. banho, comida, porque essas coisas são Aham. rotineiras, mas assim, realmente brincar, né? Realmente olhar, entender a Uhum. criança, ver como ela está se desenvolvendo, assim. Eu tiro esse Sim. tempinho. Sim, e é isso. Quando eu vou orientar os pais, e às vezes os pais me dizem, eu falo assim, a gente precisa tirar um momento que seja um momento especial para brincadeira, que pode ser qualquer coisa que a criança queira fazer, né? Não é Uhum. agora vamos jogar xadrez. Isso não é brincadeira, a não ser que a criança goste disso, né? E aí o pai fala assim, ou a mãe, né? Os pais dizem, ah, mas eu chego do trabalho 7 horas e aí a gente vai jantar e aí não sei o quê, e não tem, né? Eu vou ficar o quê? 10 minutos com meu filho? Antes 10 minutos integral do que nada. Se Sim, você 30 tem, minutos que seja, né? É se igual, tipo você tem assim, 10 minutos de dedicação, são os 10 minutos que o seu filho vai se lembrar que você esteve presente. Né? sim, Que ele vai conectar com você e dizer: caramba, eu lembro daquele dia que meu pai jogou o jogo da memória comigo. Demorou 10 minutos. Não importa. É um tempo dedicado e se você fizer 10 minutos todos os dias, a gente consegue perceber o quanto que é possível fazer 10, fazer 15, fazer 20 e fazer isso funcionar, fazer isso dar conta, né? Conseguir dar conta disso ali dentro. Ah, vamos jantar e a gente não precisa ficar 10 horas sentados à mesa. A gente sim. janta e terminou ali, vamos abrir um jogo de tabuleiro e vamos brincar por meia hora, todo mundo junto. E aí É, tem o tempo especial, né? O tempo junto, de conexão. sim. Que não. É, assim, eu conversando com muitas clientes, né? E elas falavam assim: ah, eu só tenho tempo com meu filho mais no final de semana. E eu vejo assim que, cara, um final de semana não dá pra você se relacionar. Realmente tem que ser todos os dias, né? Mesmo Uhum, que seja um pouquinho de tempo. Lógico que assim, talvez um dia não vai dar. Mas ok, né? Eu também tinha muito isso na cabeça. Eu sempre me cobrei muito, mas chegou um momento que eu falei que se eu ficasse assim, eu ia ficar doida. Então, assim, uhum. eu faço, eu dou o meu melhor, mas se naquele dia não aconteceu como eu queria, ok, amanhã eu já vou priorizar isso, já vai ser diferente, né? Sim. Então é isso. Então vamos lá. Vamos encaminhando então. Falando sobre emoções, vamos falar Uhum. então das emoções relacionadas à gestação e carreira. Quando você contou a sua história, você falou um pouco da Falei. ansiedade, mas eu quero entender se teve medo específico, assim, de não conseguir manter a carreira por conta da maternidade. Apareceu Não, isso em algum momento? não tive medo, assim, de não manter a carreira, não. Não tive medo. Eu fiquei ansiosa, né, para saber como é que iria ser, como é que eu iria me adaptar. Mas em Uhum, relação ao medo, não. Eu sempre levei assim, vou deixar acontecer e quando chegar lá vai ser do jeito que tem que ser. Entendeu? Deus já preparou tudo, vai ser assim.
Então, Sim. eu não tive medo do parto, porque eu achava que isso é algo natural. Eu não Uhum. tive medo de não conseguir amamentar. Eu queria muito, muito mesmo. Mas parecia que para mim, não sei se é porque eu penso muito positivo, parecia que tudo iria dar muito certo, Uhum. entendeu? É, mas eu tive culpa, porque eu voltei a trabalhar com 12 dias, né? Então eu chorava, ai, eu tinha que estar com a minha filha e tal. Nem tem vídeo disso, era pra eu ter gravado depois pra eu mostrar pra você. Mas assim, eu me culpava bastante, eu ficava triste porque eu pensava assim, poxa, eu queria ter a oportunidade de estar só com a minha filha, né? Aham. É, E aí eu ficava angustiada com isso, ficava assim, às vezes pensando e tal, mas graças a Deus o nosso trabalho de ser design de unhas é muito legal, porque você vai lá e divide, se relaciona, e como é Aham. mulher, mulher tem muito essa mania de se abraçar, né? Principalmente com relação à maternidade. Então isso vai trazendo Sim. consolo, e eu realmente começava a visualizar o dia e via que ele passava e era um dia de cada vez, e eu começava a levar isso de uma maneira mais leve, né? E Uhum. tudo, gente, vai se encaixando lindamente. É incrível como que acontece isso. Eu fazia 5 atendimentos por dia. Hoje eu me pergunto, como que era possível? Porque eu fazia 5 atendimentos, então, ou seja, eu ia e voltava para o espaço da minha casa 10 vezes estacionava. Aham. E era feito louca. E outra, não me alimentava bem, né? E eu falei, cara, realmente é uma coisa de Deus, porque o meu leite em momento nenhum parou de descer, nada disso, mesmo eu me alimentando mal, mesmo eu não dormindo bem, porque eu passava a madrugada inteira acordada, 8 horas eu já estava atendendo cliente. Então, Aham. não dava muito tempo para descansar. Mas assim, o que mais gerou a ansiedade era de saber de como iria ser. Mas todas as vezes eu me trazia para o momento presente e falava, bom, um dia de cada vez e vai dar tudo certo. Aham. Ótimo. É. Isso de se colocar no momento presente é uma coisa muito interessante, é uma ideia que é trazida do mindfulness, né? Que é o Uhum, viver o aqui e agora. uhum, Isso é muito bacana e muito bacana da gente ensinar isso para as crianças. sim, Porque às vezes essa nossa função tarefeira, a gente acredita que a criança é muito pequena, ela não percebe isso, ela vê a gente agindo no pilotão automático, virada na doideira, que agora é hora de ir para a escola, e agora eu levo o menino para lá e o meu trabalho, e eu tô atrasada e não sei o quê. A criança vê isso, a criança vive isso junto com a gente e ela cria trilhas, né, caminhos mentais de que é assim que a parada funciona. É assim que é. E quando ela acredita que é assim que é, ela vai viver também esta realidade de muita ansiedade. Às vezes a gente não sabe, nossa, mas as crianças hoje são muito mais agitadas. Além delas não terem o espaço de brincadeira livre como tínhamos, né? Tipo, a minha infância, por exemplo, a gente tinha espaço livre, brincava na rua, de pique, elástico, a coisa toda. As crianças hoje têm muito menos isso, né? E também tem o nosso modelo. Então, além delas não terem experiência de gasto energético, a gente tem comidas que são muito calóricas, que dispensam muita energia, né, que desprendem muita energia, e a criança, ela vê a gente no modelo vucu-vucu e aprende isso. Aprende que esse é o modelo, é assim que vive. Então, você tá falando disso daí. Muita gente me vê aqui na rede social e fala assim: Nossa, Ingrid, como é que você consegue dar conta? Parece que aqui tá tudo perfeito. Mas, assim, realmente, a minha vida, no geral, ela está muito perfeita. Ela tá muito Uhum. bem profissionalmente, ela tá muito bem no casamento, ela tá muito bem com o filho, ela tá muito bem com tudo. Mas isso não significa que dentro de 24 horas eu dei conta de fazer isso tudo. Então eu penso assim, eu começo a olhar a Sim. vida como realmente uma linha do tempo. A linha do tempo tem que estar organizada ali. Mas o meu dia nem sempre eu vou dar conta de todas essas coisas, né? Aham. E aí tá tudo bem. Antes eu me cobrava muito com relação a isso. Mas hoje eu entendo assim, ó, o dia tem 24 horas e
se eu não fiz hoje, amanhã eu vou fazer. Eu sempre Uhum. começo pelo que é mais importante, porque pelo menos o super importante já foi. E de repente, o restante pode sim ficar para outro dia. Uhum. A gente tem algumas cobranças, né? Até eu coloquei isso aqui para não esquecer. Eu trouxe, deixei isso claro no roteiro, assim, para a gente não largar isso de mão. Sobre os conceitos e preconceitos sobre o feminino, Sim, eu vi né? aqui. De que vai dar conta, de que os filhos são Isso. tarefa da mulher, com quem vai ficar a sua criança se você for trabalhar o dia todo. Nossa, Que eu ouvi tanto isso, tanto. Ai, com quem que a Ana Lu fica enquanto você trabalha? Desse jeito. Como se fosse assim, né? Você é mãe, a culpa é tudo é seu. exatamente. Se você pariu, você precisa ser uma pessoa onipresente, né? Você Obrigada. tem que estar no trabalho e estar com a sua criança. Porque a pergunta às vezes é aí, quem é que trabalha para mim? É, Essa pergunta ninguém faz, né? Quem é que vai trabalhar para você? Tá grávida? Quem vai trabalhar para você, filha? é, verdade. Agora, uma coisa bacana, assim. Você, quando às vezes você dizia assim, a Ana Lu, quando ainda estava no planejamento, parte do dia a Ana Lu vai ficar com o Júnior. Aham. Como é que era a reação das pessoas sobre isso? Então, num dado momento, eu fiquei muito assim, peituda, né? Tipo, o povo vinha falando, eu já vinha com 7 pedras. Não, mas é metade meu, metade dele, né? Metade da obrigação é minha, metade da obrigação é dele. Porque tinha. E isso, assim, é uma coisa da sociedade. Tanto Sim. é que teve uma vez, eu lembro de um episódio que a gente estava no shopping, eu tinha dado mamar pra Ana Lu, né? Tava com ela no colo e tudo, e de repente eu falei assim, amor, fica com ela aqui, porque eu não tô sabendo o que fazer, ela não para de chorar e tal. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas você vai dar ela pro colo do pai chorando? Eu falei, a única coisa que eu falei assim, a única coisa que ele não pode fazer, que é a única coisa que só eu posso fazer é dar mamar, porque o resto Tá. ele pode fazer tudo. Entendeu? Então, Uhum. assim, mas tem muito preconceito. Mas, assim, graças a Deus, eu e Júnior, a gente sempre foi muito parceiro nisso, assim, né? Teve muita coisa que a gente foi aprendendo junto, mas é claro que a mulher parece que já nasce com o instinto materno, né? A gente já olha e já sabe fazer. Mas ele aprendeu Uhum. rápido e aprendeu muito bem. Nossa, o Júnior cuida muito, muito bem dela. A única coisa que ele não sabe fazer ainda é Maria Chiquinha. Mas o resto ele sabe fazer tudo, entendeu? Então, diz pra Júnior tocar aí, que eu acho que eu também não Toca sei. aí. Você, né, minha filha? Mãe de 2 meninos, que é o quê? E não tem o cabelo. Ai, ai. Mas é isso. Beleza, porque essas questões do preconceito, né, elas também permeiam muito essa decisão, né, da gente precisar fazer uma escolha entre a carreira e a maternidade. Sim. Porque se acredita-se que a responsabilidade da casa e dos filhos é minha, como é que eu vou largá-los metade do tempo, metade do dia, para eu fazer uma outra coisa? Sim. Só que hoje sim, a gente tem muita gente falando sobre isso, do quanto que é importante esse respiro para a mulher, né? De conseguir ver gente, conversar com pessoas, né? Conversar com adultos, Se que é cuidar, né? importante. Ah, tá. Uma coisa muito importante que eu não fiz, assim, foi uma das coisas que me ajudou muito a não pirar nesse período, foi eu não me abandonei, vamos dizer assim. Uhum, Sabe, se eu quisesse tomar um banho, lavar meu cabelo, a criança podia estar berrando lá fora, porque eu estava tomando banho e lavando meu cabelo. Porque assim, antes de eu fazer isso, eu já dei mamar, eu já botei pra rotar, já troquei de roupa, já troquei de fralda, fiz sim. tudo. Mas assim, tem mãe que é muito assim, ah, a criança chorou, vai lá pegar. Eu não, se eu estivesse tomando um banho, eu ia tomar banho. Se eu estivesse no meu momento ali,
era o meu momento. É claro, fiquei mais de um mês sem fazer unha e tudo. Fiquei, claro, fiquei. Mas sempre eu fazia alguma coisa por mim. Eu podia estar sem a unha feita, mas eu passava uma base na cara, entendeu? E Aham. assim fui seguindo. Porque é importante você ter esse cuidado, você se olhar, se achar bonita, você. Sabe, porque, claro, teve dias também que eu saí horrorosa e tal. Sim, mas eu estava feliz por outro lado, porque eu tinha conseguido ir trabalhar e dar mamar pra Ana Lu, tudo no tempo Hum, certo. Mas assim, eu sempre fazia alguma coisa realmente por mim, que iria me deixar feliz, né? sim. E isso é importante. Inclusive, eu acredito que a carreira esteja aí, nesse lugar, de Sim, fazer com que a gente sinta orgulho do que a gente faz, né? Se a gente ama o que faz. Eu me sim. lembro que quando você estava contando aí de ir e voltar várias vezes para amamentar, eu voltei a trabalhar depois do Chico, eu voltei a trabalhar com 2 meses e voltei a trabalhar com 2 meses porque ele nasceu em dezembro. Senão eu Aham, teria voltado antes, né? Porque aí as crianças todas que eu atendia estavam de férias em janeiro, e aí ninguém quer vir para terapia, aham. porque não há problema quando não há escola, É, tudo porque aí resolvido. a rotina fica frouxa, tem as férias, casa de vô e vó, enfim, essas coisas todas. Eu me lembro quantas e quantas vezes, às vezes 3, 4 vezes do dia, a minha mãe ia até a porta do consultório, dentro do carro, eu comia um pão doce com café com leite, o Francisco, assim, mamando. Mas o quanto que era revigorante pra mim, assim, subir a escada do consultório falando, cara, É, ele vai entender que eu tô fazendo o que eu amo e que eu tô fazendo por sim. ele tudo o que eu Ó, posso fazer agora. sim, não tem explicação, porque assim, eu acho que lá na frente, tudo que os nossos filhos realmente vão querer é olhar para a mãe e ver uma mãe feliz. Porque Sim. você vê, por exemplo, uma pessoa que às vezes não se realizou na vida ou que abre mão de tudo por causa de você, parece que o seu filho até vai carregar essa culpa, E né? Então eu carrega, acho, sim, e carrega, carrega. carrega, com certeza. Como carrega? Tem o quanto eu escuto assim falar, não, porque minha mãe sempre fez tudo por mim e tal, então, tipo, eu devo isso a ela e tudo, Sim. né? Na verdade, mãe não faz esperando nada em troca, mas eu acho que você não deixar de fazer algo por você, de seguir a sua carreira, faz toda a diferença, né? Eu, assim, eu sempre fiquei muito feliz por conseguir atender as minhas clientes, ir ao meu espaço. Não era na perfeita ordem tudo assim no começo, mas pelo menos eu estava ali respirando. Nossa, só de entrar naquele espaço, aquele negócio me dava uma energia tão boa, tão maravilhosa, que eu voltava para casa tão feliz. Aí sim eu tinha condição de dar o meu melhor para Ana Lu, Aham. né? Uhum. Porque a gente não pode esquecer que a gente vai acumulando, né? A gente vai acumulando papéis. Né? A gente tem um papel de filha, a gente tem um papel de esposa, a gente tem um papel de profissional, e aí vem a maternidade e o filho X, depois o filho Y, e daqui a pouco você vai ter essa experiência de como que eles são assim, um no sul, outro no norte, muitas vezes que é para dar no cérebro da gente, né? Sim. Muitas vezes eu trago aqui essas experiências dos meninos que eu falo assim, gente, como é que pode? O Joaquim tá ali, vamos, Chicão, respira. E o Chico, eu não quero respirar. Eu Ai, falo, meu Deus, eu ainda não calma, cheguei nessa fase, tá me desesperando. calma, gente, que a gente vai dar um jeito nessa parada aqui, calma aí. Então, assim, a gente vai se desdobrando porque a mãe da Ana Lu não é a mãe do próximo bebê. É Sim. outra pessoa. Não existe, eu fui a mesma mãe para os meus 2 filhos. Eu fiz exatamente igual. Claro que não, gente. Passou 2 dias, a circunstância é outra. 9 meses, então, 2 anos, então, você é E essa outra gestação está pessoa. sendo completamente diferente, porque como eu já vi que tudo se encaixou e tudo deu certo, agora eu tô mais tranquila ainda, entendeu? Muito tranquila mesmo. Aham, eu creio. Tem gente que fala assim, né? O primeiro filho é de vidro, o segundo filho Não quebra. é Não O quebra. segundo filho é. Como é que é? O primeiro filho é de vidro, o segundo é.
de madeira e o terceiro é de borracha. Assim, tem uma coisa assim que eles falam, né? Eu ficava, olhava pro Joaquim e falava, filhote, se você é de borracha, imagina seus irmãos, hein? Que vai ser? É, porque Ana Lu, ela é de borracha, tá? Então, Quem dirá o ótimo. irmão, hein? Vamos ver. Então, ótimo. E vai ser um material inquebrável, derivado de petróleo. Verdade. Então, o cansaço é uma realidade? Respira fundo. Com certeza. Com certeza, é uma super realidade. Essa noite mesmo, a Ana Lu acordou no mínimo umas 6 vezes. Que ela tá gripada, Ah, né? E ela super acordou assim. Eu acordei atrasada para uma consulta. E aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu acordei atrasada para consulta. Eu odeio assim ter um horário marcado e perder a hora. Mas aí eu falei, vou falar aqui com a moça, né? Aconteceu, perdi a hora e tal. 4 horas da manhã eu acordei e falei assim, não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir, que senão vou perder a hora. aham. Só que aí não teve jeito. Aí ela falou, não, pode vir, tem um paciente aqui, vou passando na frente. Eu falei, ai, ufa, que alívio. Aí tá vendo, às vezes a gente fala, se pesa tanto, né, por causa daquilo. Aí eu me aliviei rapidinho, me arrumei, já saí e fui resolver as coisas. Mas o cansaço é super uma realidade. Tem dia que, principalmente, como eu faço muita coisa teórica, muita coisa escrita, que eu tenho que pensar e tal, eu comecei a fazer isso pela manhã, porque no decorrer do dia eu acabava me estressando, acabava ficando cansada e eu não conseguia ficar bem. Então eu falei, quer saber? Vai Aham. ser a primeira coisa do meu dia, porque aí eu consigo desenvolver bem, né? Mas Sim, agora, graças a Deus, já tá bem tranquilo assim. Mas o cansaço, ele faz parte, sim, da tá. rotina. Então você acredita que isso de eleger o que que é prioridade, o que precisa mais do seu cérebro funcionando, sem emoções desagradáveis, você acha que esse planejamento é o que te ajuda a equilibrar esse cansaço? Sim, super. Olha só. Olha ali meu quadrinho. Aham. Todo dia eu anoto, desanoto, tiro coisa dali. Uhum. Meu bloco de notas também do celular é cheio de coisa. Eu tenho uma planilha no computador das coisas que eu tenho que fazer, porque senão não dou conta. Na verdade, eu não consigo nem lembrar o que eu tenho assim para fazer, sabe? Eu tenho que abrir, olhar e desenvolver. Você viu, né, aquele dia eu mostrando para você, porque é bem pesado. Sim, na verdade, são muitas tarefas, né? Hoje, o seu trabalho, apesar dele estar mais dentro de casa, as tarefas são maiores, porque você está Sim, gravando vídeo, editando vídeo, fazendo roteiro, ainda tem todo o estudo, né? Porque isso não vem do sim, nada. sim, exatamente. O que precisa do nosso cérebro funcionando bem, Sim. né? Mas assim, é muito bom. É muito bom. Apesar de ser cansativo, assim, é muito bom. Eu gosto muito. Por isso que é importante, né? Você realmente gostar do que você faz, porque acaba que isso não gera um peso tão grande. Sim, sim. Amar o trabalho, né, é uma coisa fundamental. Não que a gente sempre vá fazer as coisas que a gente gosta, mesmo porque Sim, dentro de todo o trabalho tem aquela parte que a gente não gosta. não gosto de editar vídeo, já confessei. Pois é. E faz Pois é, parte, eu tenho que fazer isso. exato, Mas, né? Por exemplo, eu amo atender. Amo atender. E eu acho que quando eu não estou em contato direto com o meu paciente, eu estou perdendo alguma coisa. menina, Esse é você um tá falando pensamento. o que eu tô pensando. Minha filha, só pra você ter uma ideia. Eu tô trazendo Ah, uma mesa aqui pra minha casa, porque eu vou dar um jeito de dar uma atendidinha. Porque não dá. Assim, para quem não sabe, né, gente, tem acho que uns 5 meses ou 4 meses que eu realmente parei com os atendimentos em mesa, de compromisso assim com o cliente. Não que eu parei de fazer unha, eu faço, mas é uma coisa mais assim, não tão regular, não tenho tanto compromisso, entendeu? Porque é uhum, diferente você ter compromisso com uma cliente. Eu sempre tive muito compromisso com as minhas clientes. Então, assim, eu trabalho, faço as unhas, mas eu produzo mais conteúdo, né? Então, o que que eu vou uhum. fazer? Eu vou trazer uma mesa aqui para esse quarto, vou dar uma mexida nele. Ele não vai ser mais um escritório, ele vai ser um espaço de unhas.
E aí eu vou me sentir mais. Ó, fiquei tão feliz hoje com essa ideia, você não tem noção. Então, eu acho assim, é muito bom atender, sabe? Falar com. É bom demais. Ou seja, meninas, as aí que são seguidoras que são clientes que não são designer, a gente começa a se degladiar agora ou daqui 15 minutos para saber quem são essas clientes que vão da sua Ah, casa. né? Ah, meu Deus. Meu Deus, não era pra ter falado isso. Eu acho melhor mesmo. Porque eu já estou aqui a ponto de pegar um avião para dar um pulinho aí no Brasil só para fazer a unha e voltar. Ai, ai. Mas Deus é bom. Deus é Deus é bom, Deus bom, sabe o né? que Vai me levar pra faz. ir pra perto de você, né? Pois é, se eu pegar um comboio aqui, ó, uma hora eu tô lá. Rapidinho. Seremos Ai, ai. vizinhas praticamente. Verdade. Pois bem, agora, tchan, 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 só para não me perder aqui no tempo, Hum, conjugalidade. Apareceram questões na conjugalidade com todo esse acúmulo de papéis, né? Eu acredito assim, sempre aparecem questões, mas com esse acúmulo, com a carreira, com os vídeos, né? Com todo o trabalho que você faz de Instagram e o trabalho dos seus cursos também, porque também são os presenciais e os online. Então tem as viagens, né? Ana sim, Lu e barriga. sim. Questões com a conjugalidade apareceram? Então, eu e o Júnior, a gente conversa muito, né? Então, às vezes, ele sabe os momentos que eu tenho que focar mais no trabalho e também, quando eu estou demais, ele fala, ó, amor, acho que a gente podia dar uma, né, uma esparecida, aí eu escuto. Uhum. Eu escuto, aprendi a escutar, porque eu não sabia, não. Eu geralmente falava assim, não, eu tenho que fazer isso, porque eu não sei o que, entendeu? E Sim. aí agora não, agora realmente assim, eu escuto mais. E graças a Deus, agora eu também tenho a minha mãe perto, né? Antes minha mãe morava em outro bairro, agora ela tá morando no prédio do lado. Então, às vezes, assim, a gente quer comer um cachorro quente, deixa na Lu lá com a minha mãe, isso já Um ajuda. cachorro quente? Hã? Um cachorro Um. quente? Ontem eu Ah, comi um tá. e meio, um e meio, um e meio, tá? Já tá na metade. Mas assim, a gente tem essa possibilidade, né? Mas o bom é que a gente divide bem as tarefas, então a gente vive bem essa parte da maternidade e paternidade, né? Sim. E a gente até foi no encontro de casais e a gente resolveu não levar a Ana Lu. Foram 2 dias. No primeiro dia Uhum. já estavam os dois arrependidos de não ter levado a Ana Lu. Foi muito bom e tudo, mas hoje a gente fala assim, não, se a gente tiver que ir, a gente vai trazer e tal. Ah, não tem como. Não tem Aham. como. Então, assim, graças a Deus o Júnior, ele é bem parceiro nisso, a gente é bem parceiro nisso, a gente conversa bem. E tudo a gente se resolve, né? Tudo, a gente tem, o legal é que a gente tem um pensamento bem parecido, assim, igual questão de criança dormir na cama. Eu gosto, ele também gosta, entendeu? Então a criança dorme na cama, Aham. sem problema Sim. nenhum. O que ajuda, né? Ter um pensamento parecido no casal ajuda a diminuir aquelas brigas pela criação, né? Sim. Eu atendo muitos pais que às vezes assim, a sessão vira na DR, que eu tenho que falar, gente, opa, voltou, porque assim, ah, não, que eu não concordo de criança fazer isso, ah, eu acho que a criança tem que fazer dessa maneira, eu acho que tem que bater, eu acho que tem que dar carinho, e aí fica aquela confusão até que a gente encontre aí o caminho do meio, né? Porque às vezes a gente tem pais que são 8 e a mãe é 80. E aí é Uhum. uma confusão, porque a gente acaba se esquecendo das 72 possibilidades que tem no meio disso tudo. Sim. Então dá pra gente andar no caminho do meio, não precisa da gente ficar nos extremos, um cede, o outro cede. E para Eu acho manter. que é muito importante, assim, quando a pessoa ela casa, ela entender que ela está casada, né? Tanto a mulher quanto o homem. Porque eu vejo também muitos casos, assim, em ter conversado com clientes também, fala assim, ah, meu marido acha que ele é solteiro, quer sair mais com os amigos que são solteiros. Cara, sua vida muda quando você casa. E da Sim, mesma maneira, a vida muda quando você tem um tem filho, filho. né? Então, assim, não é que a vida. Eu não acho, assim, que é difícil. Eu gosto de ser casada, eu gosto de ser mãe e tal. É realmente você entender, ter maturidade para entender aquilo, né? Tem gente que não Uhum. aceita, né? Tem aquele negócio, Sim. tem que aceitar, amiga. Aceita que dói mesmo. E é verdade, né? Quando a gente olha para a situação
sabendo pelo menos da grande maioria, né, das mudanças que vão acontecer, porque não adianta dizer assim, ah, não, vou ter filho, vai continuar tudo igual. Claro que não, cara. Não vai continuar tudo igual. Vai mudar tudo. Porque o dia que você tá com febre, você deita e dorme. O dia que a criança tá com febre, você não dorme. Você fica ali com 3 olhos em cima do menino ali pra ter certeza que não vai convulsionar. Eu passando mal aqui, fazer o quê? Cuidar da Ana Lu. Não tinha jeito. Ela também tava passando mal, então... Exatamente. E é bem por aí. E vamos aproveitar. Você falou da sua mãe perto, rede de apoio. Então, fundamental. Rede de apoio, fundamental. Inicialmente, com a Ana Lu foi eu e o Júnior mesmo. A gente se dividia para dar conta dela. E eu contratei uma pessoa para trabalhar na nossa casa, porque aí a gente teria a possibilidade de ter a comida pronta, de ter a casa arrumada, né? Sim. Tirar essa obrigação da gente, né? Então a gente ficava por conta do trabalho e da Ana Lu, se dividindo assim. Não tinha minha mãe, nada perto. A minha mãe, ela veio morar aqui tem, acho que uns 4 meses só. Porque o resto era só eu e Júnior o tempo todo. Eu e Júnior o tempo inteiro. Aí agora não. Agora na luta maiorzinha, eu tenho minha mãe perto. Então isso já, nossa, já dá um alívio bem grande, sabe? Às vezes, assim, até pra ir... Coisas, por exemplo, pra ir no supermercado. Tem dia que eu tenho que ir com pressa e tal. Eu deixo com a minha mãe e consigo ir rapidinho. Porque quando leva ela, aí já demora um pouquinho mais e tal. Sim. Então, assim... dá um super descanso, né? No período agora do começo da gestação também, teve alguns dias que eu tive bastante sono e eu lutava contra isso, mas meu olho ardia demais. E eu falava assim, mãe, fica com a Ana Lu aqui pra eu dormir só 30 minutos, por favor. Desse jeito. Faz toda a diferença, já dá um alívio, um descanso, assim, bem grande. Rede de apoio é fundamental mesmo, assim. Não, seja uma creche, não uma babá, uma mãe... uma amiga que você confia. Uma amiga. Alguém Exatamente. Precisa haver. Né? Nem que seja pra gente. No meu caso, a rede de apoio, assim, era eu e o Júnior, né? Um ajudando o outro, um vendo a necessidade do outro no começo, e uma funcionária para auxiliar a gente na casa e dar um apoio nisso. E depois veio a minha mãe, né? Que é aqui mais perto, e é isso. Sim. E como é que você vai trabalhar essa rede de apoio aqui? Não é? Já pensou sobre isso? Vocês já estão todo mundo tá me perguntando. Já me mandaram mensagem. Como é que você vai fazer com 2 filhos? Aonde? Não que isso não funcione. Eu tô perguntando assim, porque a gente precisa, de fato, trabalhar uma rede de apoio. Sim. Eu digo que assim... Pode falar. O que eu pensei? Eu pensei da Ana Lu ir pra creche, né? Por um período. Ela vai pra creche por um período e vai voltar. Porque lá eu não vou ter empregada, nada disso não, entendeu? E o que acontece? Minha cunhada também tá indo com a família dela. E inicialmente nós pensamos de morar juntas nos primeiros 6 meses ou 1 ano, né? Então, assim, a minha cunhada, a gente é super amiga, graças a Deus. Eu tenho muita amizade, assim, com a família inteira do Júnior, as minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra. Então, assim, o Júnior também é bem amigo do cunhado e tal. Então, a gente vai se ajudar, assim, né? Manter a casa, cada um cuida dos seus filhos, até porque eu acho que não dá trabalho, não. Eu acho que é bem tranquilo cuidar dela. O que é mais trabalhoso é você parar para fazer comida, entendeu? Essas coisas. Mas eu já sei umas técnicazinhas. Eu faço um franguinho e já deixo desfiado naqueles cubinhos de gelo lá e faz por semana. Faz 2 de carne, de frango, enfim, vai tentando mesclar. O novo neném. Gente, não sei. Deixa chegar a hora que eu vou pensar nisso. Porque a intenção lá é o Júnior trabalhar fora, né? Então eu já não vou ter esse apoio dele. Porque hoje a gente trabalha junto. Então a gente se divide. Ele tem a obrigação dele para fazer, eu fico com a Ana Lu e vou me enrolando. E vice-versa. Agora lá, não sei como a gente vai fazer.
Tá. ainda. Não, alguém escreveu aqui, inclusive eu acho que é minha xará, a Priscila. É muito difícil Aham. migrar sozinhos, mas no fim dá Sim, certo. sim, Sim, ela é é justamente uma. disso que a gente está falando, que as coisas se ajeitam. Nós não Mas a vamos rede de imigrar apoio tem sozinhos, peso. né? Uhum, Nós não vamos imigrar sozinhos. Teoricamente, é a nossa família e a família da minha cunhada, né? Tanto é que eu uhum, até falei com o Júnior assim, eu falei, ó, a gente tá com mais coragem de ir porque a Renata vai, porque a Renata mora aqui na minha rua, no condomínio da aham. frente. Então a gente, assim, tem um convívio legal, a gente almoça junto, faz churrasco em final de semana, entendeu? Tem Sim. mais ou menos a mesma visão, assim, os dois casais, né? A gente se dá muito bem. Então, assim, é isso. Ela queria sozinha, assim, de cara, Aham. né? Ela e a família dela, mas é basicamente isso. Mas graças a Deus, hoje meu trabalho ele é online também, já está mais desenvolvido, eu já aprendi a fazer Sim. isso daqui, então tá mais tranquilo de administrar. É Sim, aquilo, gente, todo o que mundo sabe que eu tenho facilita. 2 filhos. Todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos. Eu falei, eu vou parar com essa de querer vídeo sem fundo de gente gritando, porque todo mundo sabe que eu tenho uma Ah, filha que grita, então. impossível. Isso é impossível. Às vezes eu Mas tem falo que com os ter. meninos, gente, vamos fazer silêncio que a mamãe vai gravar. Aham, tá bom. Aí quando eu chego lá em cima, gente, Me conta você, porque você imigrou e você tá com os 2 filhos aí. Como é que você tá fazendo? Eu pois tô é. curiosa. Mas assim, a gente veio para Figueira com além, é claro, teve uma abertura de trabalho, teve o lugar que a gente achou a Figueira linda e tudo, mas eu tenho um casal de primos aqui. Ah, Que entendi. inclusive, Bela, dá um oi pra galera aí, Bela. Bela lá, minha Ei, rede de linda! apoio. Tudo Tá bem? vendo? Eu tenho rede de apoio, porque meu marido e o marido dela estão em Lisboa. Nossa, então é bem longe, né? Quanto tempo de Lisboa até aí? 40 minutos? Vocês vão de Não, duas carro ou vão de horas. trem? 2 horas de carro. Todo dia, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Não, porque aí quando eles vão para Lisboa, eles ficam em Lisboa. Fica E quanto aí, tempo, minha filha? uma semana, vai segunda de manhã e volta sexta de noite. E aí, no dia da live, na quinta-feira que eu tenho paciente de noite, quando é essa circunstância, a Bela vem ficar comigo. Porque as crianças já estão dormindo desde 8 horas, mas e se acorda? Aí Entendi. eu paro o atendimento, a live ok, eu até posso dizer, olha gente, me desculpa, ok, aconteceu. Mas e o atendimento? O atendimento é um compromisso, É. né? O paciente está ali, também parou aquele horário, para mim, não que a live não seja, mas é algo que eu posso me desculpar, afinal de contas as pessoas sabem que eu tenho 2 filhos, né? Sim. Que eu tenho um bebê muito forte e que ele grita alto. Então, assim, quando eu tenho live e atendimento, que normalmente é terça e quinta, eu vou juntando tudo, a Bela vem para ficar aqui de stand-up, de staff ali. A hora que o menino acorda, ela vai lá curtir a criança para mim. Então, Entendi. essa rede de apoio, não só por conta das crianças, mas por conta de nós, né? Então, isso pesou também na escolha da Figueira, porque o Diego e a Bela estão aqui. Entendi. Então, Anteontem, as eu crianças ficaram assim, com ele pra gente secar roupa, que essa é uma realidade. Roupa não seca no varal, a gente leva pra lavanderia pra secar. eu acho que assim, você acaba tendo um familiar próximo, um vai ajudando o outro, né? Sim, claro, Então, essa é a intenção, assim, total intenção, se apoiar e tudo, até porque saudade bate, tanta coisa que deve claro, acontecer, né? Eu, assim, eu tô indo pelo motivo, justamente por conta dos meus filhos, porque é mais seguro, a saúde é melhor, é sim, por eles mesmo, porque por mim eu ficaria aqui. Mas o que que acontece? Hoje, eu e Júnior, nós trabalhamos de casa, certo? uhum, Se nós continuássemos trabalhando de casa aí, talvez, também não teria um problema, não seria um problema, entendeu? sim, Aí, assim, a gente vai ver o que que vai se encaixar. Se der certo ele trabalhar fora, for melhor,
Ok, se não der, a gente continua de casa. Ó, o Instagram já tá querendo expulsar a gente aqui, falando que tem 30 segundos pra gente Ah, sair. é mesmo, é porque quando eu entrei já estava menos tempo e eu tô contando aqui, tranquila. Mas Ah, enfim, tá. é possível equilibrar, né? A gente não precisa fazer a escolha. Verdade. Ó, salva aí para você me mandar a live, tá? Tá, vou salvar, pode deixar. Gente,